Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito bom dia, eu sou Gustavo Fernandes. Vamos para mais uma aula do nosso curso de Direito Administrativo aqui no Coisas do Direito. Nossos canais de comunicação aí na tela, o Instagram Gustavo_Fernandes_Salles e o e-mail gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. Aula 13 do nosso curso. Falaremos sobre os bens públicos. O que tem de relevante sobre esse tema? Primeiro, a base é completamente doutrinária. Então, é um tema em que mais de 50% do conteúdo é doutrinário. Uma outra parte vem da legislação esparsa. A gente vai ver alguns artigos mais importantes sobre os bens públicos. Se vocês pensaram que já estavam livres da Lei 8666, ainda não. Novamente ela será mencionada nesta aula. E alguns detalhes mais no finalzinho sobre súmulas dos tribunais superiores, um ou outro entendimento jurisprudencial. Mas a jurisprudência aqui está cobrada num nível bem baixo, né? Bem pouca coisa. O forte mesmo é a doutrina com alguns detalhamentos legais. Então vamos lá. Primeiro tópico, domínio eminente. Antes de conceituarmos os bens públicos, é preciso que você saiba o que é o domínio eminente. Segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, está aí na tela, domínio eminente se refere ao poder político que permite ao Estado, de forma geral, submeter à sua vontade todos os bens situados em seu território. Significa, portanto, a disponibilidade potencial que o Estado detém sobre tudo quanto esteja em suas linhas territoriais em razão da soberania. Isso é interessante, meus amigos, porque o domínio eminente ele acaba abrangendo, está aí na tela, A, os bens públicos, os bens do Estado, B, os bens privados e C, os bens que não estão sujeitos a um regime normal de propriedade, como o espaço aéreo, as águas, bens indisponíveis por sua natureza. Todos eles fazem parte do domínio eminente, porque o domínio eminente é uma disponibilidade potencial, é uma possibilidade do Estado de regulamentar o uso e a fruição desses bens, ainda que não sejam de sua propriedade. Portanto, além de você anotar o conceito de domínio eminente, você já anota aí que ele não se confunde com o domínio patrimonial, a outra expressão que eu coloco em negrito aí na tela. O domínio patrimonial significa expressão que engloba os bens de propriedade do Estado, que ele tem domínio sobre o patrimônio, né, de seu patrimônio. Bens que integram seu patrimônio, tem direito de propriedade. O domínio eminente vai além do direito de propriedade, é um conceito mais amplo. Olha como isso já foi cobrado em prova. Cartório 2019. O domínio eminente refere-se ao direito de propriedade do Estado, compreendendo os bens das pessoas jurídicas de direito público submetidos ao regime jurídico especial de direito administrativo errado. Esse é o domínio patrimonial. Ainda se pode falar em um domínio público em sentido estrito, a gente vai ver. Mas não é domínio eminente. O domínio eminente não se confunde com o direito de propriedade. Vai além. O professor Eli Lopes Meirelles, ele traz a sua própria conceituação de domínio eminente, que não foge muito do que a gente viu. Eu vou explicar. Olha o que ele fala. Primeiro, ele diz que não se confunde com a expressão domínio eminente com domínio público, mas isso em termos. Por quê? Porque para o Eli Lopes Meirelles, o domínio eminente é o conjunto de todos os bens sujeito a normas estabelecidas pelo Estado, ainda que não lhe pertençam. Não é parecido com o domínio eminente que a gente acabou de ver? Isso ele falando do domínio público, né? E ele ainda fala cujos desdobramentos dessa sujeição a normas estabelecidas pelo Estado são de cunho político, que ele diz que é o domínio eminente, um domínio geral e potencial sobre os bens alheios, e de cunho jurídico, que é o domínio patrimonial, os bens que pertencem à pessoa pública. Então, o que o Eli Lopes Meirelles faz, nada mais, nada menos, do que pegar o domínio público como um conceito amplo, e esse domínio público, se visto na sua feição política, é equivalente ao domínio eminente. Então seria um sentido amplo. E se visto em sua feição jurídica, que seria um sentido estrito, é equivalente a domínio patrimonial. Com isso, a gente amarra as três expressões. Domínio eminente como uma vertente política ou domínio público em sentido amplo. Domínio patrimonial como uma vertente jurídica ou um domínio público em sentido estrito.
E o domínio público, então, que pode ser visto em sentido amplo ou estrito. Agora, cuidado. Domínio público é uma expressão, segundo a de Pietro, plurívoca e que possui muitos significados. E ela traz três. Ela traz um sentido amplo, um sentido intermediário e um sentido estrito. E ela fala: pode ter um sentido muito amplo, referente a todos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, limitada ainda assim a expressão ao direito de propriedade. Então seria todos os bens públicos. E a gente vai ver os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens dominicais. Todos eles seriam um domínio público. Seria como sinônimo de propriedade, né? De bens públicos. Essa expressão, esse sentido, ela descarta. Segundo sentido, que é o intermediário, significa o conjunto de bens afetados a um fim público. Então, seriam os bens de uso comum do povo e os de uso especial, tirando os dominicais. Essa é a expressão que ela reputa adequada e que eu também, particularmente, reputo a mais adequada, porque ela vai servir didaticamente para a gente estudar daqui a pouco o regime dos bens públicos. E o terceiro sentido estrito refere-se aos bens de uso comum do povo apenas, tira os de uso especial e os dominicais. Esse sentido muito estrito quase ninguém utiliza. Então, quando a gente falar de domínio público, a gente vai falar do regime que incide sobre os bens. O regime de direito público, que incide sobre os de uso comum do povo e os de uso especial. E quando a gente falar de domínio privado, a gente vai falar dos bens públicos que são submetidos ao direito privado, que são os bens dominicais, embora derrogados por algumas normas publicísticas. Com isso, a gente resume esse primeiro tópico do seguinte modo: domínio eminente, domínio patrimonial não se confundem. O domínio público é a expressão que, em sentido amplo, pode significar o domínio eminente, em sentido estrito, pode significar o domínio patrimonial, mas em um sentido próprio, ela significa o regime que incide sobre alguns bens públicos, que são os de uso comum do povo e de uso especial, como algo contraposto ao regime de direito privado que incidirá sobre os bens públicos dominicais. Beleza? Entrando agora nos bens públicos. Conceito. Na doutrina sempre houve uma certa divergência. Qual seria o critério para dizer que um bem é público? O Código Civil de 2002 resolveu, e ele estabeleceu como critério a quem pertencem esses bens. Olha o que está lá no artigo 98, que é muito cobrado em prova. Do 98 até o 101, você tem que ter na ponta da língua. São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Então, se o bem pertence a uma pessoa jurídica de direito público interno, uma autarquia, né, a União, ele é público. Se o bem pertence a qualquer pessoa que não seja de direito público, pode ser inclusive uma sociedade de economia mista, ele é privado. Por isso, pelo conceito legal, não tenha dúvidas. Os bens da sociedade de economia mista e da empresa pública são bens privados. Privados. Ah, professor, mas tem quem diga que os bens de uma sociedade de economia mista são públicos. A gente vai chegar lá, tem divergência. Mas o que eu digo é, pelo Código Civil, pelo critério legal, os bens de sociedade de economia mista e empresas públicas são privados. E o Carvalho Filho diz, por conseguinte, o regime jurídico dos bens das pessoas privadas será o de direito comum. É claro que, excepcionalmente, ele é derrogado por algumas regras especiais de direito público. Nunca incide um direito totalmente privado quando a gente envolve a administração pública. É sempre híbrido. Mas, a princípio, é o direito privado. Se não tiver regra expressa derrogando, é o direito privado. Só que, pequeno detalhe, algumas empresas estatais prestam serviço público. E alguns bens delas são diretamente empregados nessa prestação de serviços públicos. Esses bens, embora tecnicamente continuem sendo bens privados, eles sofrem sujeições próprias dos bens públicos por força de um princípio que a gente já cansou de estudar em outras aulas, que é o princípio da continuidade do serviço público. Essa afetação, diz o STJ, é o que fundamenta a indisponibilidade desses bens com todos os seus corolários. Cito aí um julgado do STJ na tela. Tem até tese do STJ, da jurisprudência em teses na edição 124. Olha o que está aí. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedades de economia mista sujeitos a uma destinação pública equiparam-se a bens públicos, sendo, portanto, insuscetíveis de serem adquiridos por meio de uso capião.
Então, tecnicamente, meus amigos, o que eu quero dizer é que o Carvalho Filho, e eu reputo que ele é o mais correto nesse ponto, essa doutrina diz que os bens de sociedade de economia mista são sempre privados, mas, se diretamente empregados no serviço público, continuam sendo privados, só que equiparados, recebem o regime de bens públicos, mas não são autenticamente bens públicos. Como eu falei no início, isso é controvertido. Essa é a posição técnica, correta tecnicamente. Mas vemos, por exemplo, que o grande Eli Lopes Meireles sempre defendeu que os bens das empresas estatais são bens públicos. E ele fala que são bens públicos, está em negrito na tela, com destinação especial à administração particular. Então, se na sua prova algum examinador cobrar os bens das empresas estatais são públicos com destinação especial à administração particular, essa é uma expressão que a doutrina utiliza no caso, o Meireles. E ele fala, ó, entre aspas, a origem e a natureza total ou predominante desses bens continuam sendo públicas. Então são públicos na origem e na natureza. Sua destinação também é de interesse público. Apenas a administração é confiada a uma entidade de personalidade privada que vai utilizá-lo na forma da lei instituidora. Então são públicos. Só que olha aqui o contrassenso. O Eli Lopes Meireles, embora diga que esses bens são públicos, ele fala, apesar disso, embora públicos, eles podem ser onerados, penhorados, alienados. Ou seja, ele fala que é público, mas dá todo um regime de direito privado. Aqui sem entrar na questão daqueles que são diretamente empregados na prestação de serviços públicos, porque aí não tem divergência. Todos eles têm regime de direito público. Mas os bens normais das empresas públicas, ele diz que são públicos, mas se equivalem aos privados. Então, né, tirando a questão da usucapião, não sei, parece meio estranho para mim. Eu acho mais correto dizer que são privados mesmo. Só que, quando afetados ao serviço público, tem um regime próprio. Muito mais correto desse modo. Agora, como é que vai cair na sua prova? Você acha que o examinador vai entrar nessa discussão terminológica? São públicos ou privados equiparados aos públicos em determinados casos? Não. Ele vai querer saber do regime. E quanto ao regime, não tem controvérsia. Vamos ver duas questões. 2019, FCC. No que se refere aos bens afetados a um determinado serviço público. São inalienáveis enquanto estiver em vigência o instrumento jurídico de delegação da prestação do serviço, revertendo ao titular do serviço público ao final, quando serão alienados mediante licitação. Embora traga outros detalhes, correto, porque enquanto afetados ao serviço público são inalienáveis, tem um regime de direito público, não interessa o nome que você dê para esses bens. Outra, tabelião VUNESP 2019. Os bens das concessionárias de serviços públicos que estejam afetados à execução da atividade estatal são impenhoráveis. Perfeito, é isso que vai cair. O regime deles é o mesmo do direito público, do regime do domínio público, que a gente vai ver. Carvalho Filho traz uma exceção, nunca vi cair em prova, é mais uma curiosidade. Ele fala, olha, embora os bens sejam públicos em razão da pessoa a que eles pertencem, existe legalmente um bem público que é público, mas não pertence a uma pessoa de direito público, e se chama de direito privado, que são as florestas públicas. Ele fala, por força da Lei 11.284 de 2006, florestas públicas são aquelas localizadas nos entes públicos e também nas entidades de administração indireta. Artigo 3º, inciso 1. E a lei não diz se é a entidade de administração indireta de direito público ou privado, então inclui a sociedade de economia mista e empresas públicas. Então seriam bens públicos dessas estatais, única exceção. Mas só ele fala disso, é meio que uma curiosidade apenas. E para fechar esse conceito, os bens públicos eles podem ser corpóreos, incorpóreos, móveis, imóveis, semoventes, créditos, direitos, ações. Todos esses podem ser bens públicos. Não são só os imóveis, não confunda com os imóveis. Classificação. Terceiro tópico da nossa aula. São 3 os critérios tipológicos para a classificação. Sem dúvida nenhuma, o que realmente importa, o mais interessante, é esse primeiro que a gente vai ver, quanto à destinação ou afetação. O próprio Código Civil utiliza esse critério no artigo 99, quando diz são bens públicos, inciso 1, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Inciso 2, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração de qualquer esfera, inclusive das autarquias, que são de direito público. 3, inciso 3, os dominicais,
que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma delas. Isso é complementado pelo parágrafo único do artigo 99, que diz: consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, ou seja, aqueles em que irá incidir o regime do domínio privado, que a gente vai ver. Então são 3 espécies de bens públicos. Todos são bens públicos, todos devem pertencer às pessoas jurídicas de direito público, mas eles se diferenciam a princípio quanto à destinação. O Código Civil, além de dar o nome, traz exemplos, né? Rios, edifícios, mas para ficar mais claro para você, critério, destinação ou afetação dos bens, como a gente viu, já vou falar da afetação e da desafetação. Os de uso comum do povo, que são os primeiros, são destinados ao uso coletivo, praças, praias, ruas e estradas. Não tem problema, não tem aqui nenhum segredo. Os de uso especial são afetados ao uso da administração, a princípio não são ao uso das pessoas, embora elas possam utilizar, mas ao uso da administração, ainda que indiretamente. Principal exemplo de prova, terras indígenas. São bens públicos federais da União, na classificação são bens de uso especial. Outros que também costumam ser cobrados, cemitérios públicos, né? Aeroportos, escolas públicas, hospitais públicos e também bens móveis utilizados na prestação de serviços públicos, são de uso especial. Carvalho Filho diz, eles não perdem essa característica quando utilizados por particulares sob o regime de delegação de serviço público. Continuam sendo de uso especial. E os dominicais? Os dominicais não têm destinação pública definida. E o grande exemplo de provas são as terras devolutas. Também pode-se falar nos prédios públicos desativados e em bens móveis que não mais servem ao interesse público. Esses são os dominicais. Olha como já caiu em prova. Promotor de Justiça 2019. Mares e rios, terrenos e edifícios destinados aos serviços da administração são exemplos de bens públicos, respectivamente, de uso comum do povo, mares e rios, de uso especial, terrenos e edifícios destinados à administração. Perfeito. É muito fácil, tranquila essa questão. Bens dominicais, é bom que fique claro, são bens públicos. Bens públicos, ainda que se tenha dado a estrutura de direito privado, a não ser que a lei disponha em sentido diverso. Cuidado, não confunda bens dominicais com bens dominiais. Embora possa algum autor utilizar as expressões sem rigor terminológico, a verdade é que os bens dominicais são uma das espécies de bens públicos. Já os dominiais indicam de forma genérica todos os bens que formam o domínio público em sentido amplo, né? Que estão sob o domínio, que são propriedade dos entes públicos, sem levar em conta qualquer categoria ou destinação, é o que diz o Carvalho Filho. Então, se a prova utilizar bens dominiais, está falando de todos os bens públicos. Se falar bens dominicais, aí são esses que têm estrutura de direito privado, que a gente vai estudar com calma. Segundo critério tipológico, quanto à disponibilidade, também é um critério importante. O Carvalho Filho diz, os bens públicos podem ser indisponíveis, patrimoniais indisponíveis e patrimoniais disponíveis. Muito cuidado. Primeiro, os indisponíveis. São os que não têm caráter patrimonial. Então, eles não são suscetíveis de valoração econômica. Estão fora do comércio jurídico, não podem ser alienados ou onerados. O poder público vai apenas conservá-los, mantê-los voltados para a finalidade, mas na verdade eles não são de titularidade de ninguém. Ninguém tem propriedade sobre esses bens. Exemplos. Os bens de uso comum do povo que têm natureza não patrimonial, como mares, rios e praias. Ninguém pega uma praia, vamos vender essa praia aqui. Né? A União vai vender suas praias para o município. Não tem como. São bens que estão de fora do comércio jurídico. Esses são os indisponíveis por sua própria natureza. Segundo, os patrimoniais indisponíveis. Eles são, em tese, suscetíveis de valoração, de avaliação pecuniária, mas eles estão fora da disponibilidade da pessoa jurídica enquanto conservarem aquela destinação. Exemplos, os bens de uso especial, móveis ou imóveis, como um prédio que está sendo utilizado para a prestação de um serviço, e os bens de uso comum do povo de natureza patrimonial, como praças. Então, muito cuidado. Pela classificação do Carvalho Filho, não dá para fazer essa distinção. Fica parecendo que ele diz que todos os de uso comum do povo
são indisponíveis, e os patrimoniais indisponíveis seriam os de uso especial, mas isso não é correto. O Ricardo Alexandre esclarece. Os indisponíveis são de uso comum do povo, mas os patrimoniais indisponíveis também podem ser de uso comum do povo. Não é porque é de bem de uso comum do povo que é um ou outro, pode ser os dois, depende da sua natureza. Aqueles que têm natureza que não é patrimonial, como um mar, como mares, né? Como um rio, como praias, e os que têm natureza patrimonial, como praças. Praças, em tese, qual o valor da praça? Dá para colocar um valor, em tese seria possível vender, mas enquanto utilizados como uma praça e não como algo sem destinação, não podem ser alienados. São os patrimoniais, porém indisponíveis. E, por fim, os patrimoniais disponíveis. São os que podem ser alienados conforme requisitos legais, são os dominicais. Os bens dominicais, eles são disponíveis. E a terceira classificação é quanto à titularidade. Aqui não tem segredo. Pertencem à União, bens federais, pertencem aos estados, bens públicos estaduais, ao Distrito Federal ou aos municípios. A Constituição, a gente vai ver no final, ela enumera apenas os bens públicos da União, no artigo 20, e dos estados, no artigo 26. E mesmo assim, em róis exemplificativos. Ela não traz os bens municipais nem do Distrito Federal. É claro que do Distrito Federal a gente sabe que são, como ele não se divide em municípios, são os estaduais e os municipais, né? É tranquilo. Mas os municipais mesmo a Constituição não fala. Então eles são residuais. Aquilo que ela não encaixa como bem estatal do Estado ou da União, em regra, será dos municípios. Praças, logradouros públicos. A gente vai chegar lá. Regime jurídico dos bens públicos. Bom, existem dois regimes jurídicos. Um regime jurídico público e um regime jurídico privado. Os bens de uso comum do povo e os de uso especial, que estão afetados a uma finalidade pública, eles são regidos por um regime jurídico de direito público. Por isso fala-se em bens do domínio público. Por isso que no começo eu falei, quando se utiliza a expressão domínio público, tem várias acepções, mas geralmente, segundo a de Pietro, e parece ser a mais acertada, quando se fala em domínio público, a gente está falando do regime que incide sobre alguns bens públicos, que são os de uso comum do povo e de uso especial. Já os dominicais, embora também sejam bens públicos, eles estão sob regime do domínio privado. E aí é diferente. Conforme conceitou Cretella Júnior, bens de domínio público são conjunto das coisas móveis e imóveis de que é detentora a administração, afetados quer a seu próprio uso, quer ao uso direto ou indireto da coletividade, submetidos a um regime de direito público derrogatório e exorbitante do direito comum. Bom, o artigo 100 do Código Civil traz esse regime. Os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, enquanto afetados a um serviço ou a interesse público, inalienáveis. Mas a partir do momento em que perdem essa destinação, ao que se dá o nome de desafetação, aí eles podem ser alienados porque se submetem agora a um domínio privado. Ficou muito bem amarrado agora, né? Ficou muito bem amarrado. Bem afetado está destinado a um fim público. Desafetado não está sendo usado para um fim público. Então, afetação e desafetação são institutos importantes no que toca aos bens públicos e muito cobrados em prova. Carvalho Filho diz que a afetação e a desafetação são fatos administrativos. Então, qual é a natureza jurídica? De fatos administrativos pelos quais se atribui ao bem público uma destinação pública, de interesse direto ou indireto da administração, ou, na desafetação, se retira a finalidade pública. Cuidado! Tem doutrinador, é claro que é uma minoria, que diz que chama a afetação de consagração e a desafetação de desconsagração. Eu nunca vi caindo em prova, mas se algum examinador maluco, geralmente próprio Ministério Público, quiser falar a desconsagração do bem público, já sabe, está falando de desafetação. Beleza? A de Pietro fala que a desafetação dos bens públicos, assim como a afetação é sempre dos dominicais e a desafetação sempre do de uso comum do povo e de uso especial, pode ser expressa, e aí vai ser feita formalmente por uma lei, ou por um decreto ou um outro ato administrativo, ou pode ser tácita. Pode ser tácita. A desafetação ou a afetação tácita decorrem de um fato, sem uma manifestação de vontade expressa, ou então de um fato da natureza. Exemplo,
Um fato sem manifestação de vontade expressa. A simples desocupação de imóvel. Então tem um prédio público que é utilizado para um serviço público, ele é desocupado. Isso é desafetação tácita. Ninguém falou nada, mas ele foi desocupado, não está sendo mais utilizado. Desafetação sem uma vontade expressa. E o exemplo do fato da natureza é um incêndio que destrói uma biblioteca pública. Destruiu a biblioteca pública, o incêndio, o bem está desafetado. Não tem mais destinação pública. No mesmo sentido, Carvalho Filho também fala que é possível afetação e desafetação tacitamente, mostrando-se irrelevante a forma pela qual se processa a alteração da finalidade do bem. Agora, os dois destacam que o tema é controvertido. Então, não é pacífico na doutrina que a afetação e a desafetação podem ser tácitas. O mais comum é que se diga que é expressa. Poucos enfrentam o tema. Mas, como temos dois grandes doutrinadores que enfrentam e falam que pode ser tácita, você pode marcar isso na prova. Inclusive, eu já vou trazer a questão. Antes de trazer a questão, só tome um cuidado. A de Pietro diz que a desafetação tácita pelo simples não uso não existe. Exemplo, uma rua que deixa de ser utilizada. Não é porque a rua não está sendo utilizada que houve uma desafetação. Pode significar apenas um não uso. A desafetação tácita, ela decorre de um fato que, embora não tenha nenhuma vontade, nenhuma emanação formal, expressa de vontade, mas ele decorre de uma vontade. Decorre de uma vontade implícita, que é a desocupação de um prédio. Agora, não está usando a rua, não é por isso que ela está desafetada. Então, o simples não uso não significa desafetação tácita. Cuidado, só ela que fala isso. No caso da rua, por exemplo, é necessária a edição de um ato expresso. Olha como é que já foi cobrado em prova. Promotor, CESP 2019. Poder Público Estadual instalou escola em um determinado imóvel público abandonado. Então estava abandonado e chegou lá e instalou a escola. Após a instalação e o uso, o imóvel será caracterizado como bem público de uso especial, tacitamente afetado. Questão muito boa, porque primeiro, cobra a afetação tácita, mostrando que o CESP admite. Segundo, trabalha o bem público abandonado, que passa então a ser um bem público de uso especial. Então trabalha aquela classificação do Código Civil do artigo 99. Alguns poderiam pensar que seria um bem de uso comum do povo. Não, é um bem de uso especial, nos exemplos que a gente passou. Show de bola! Bom, uma outra questão ainda envolvendo o domínio público. Fala-se que esses bens são inalienáveis. Se cair na prova que esses bens são inalienáveis, correto. Agora, a doutrina de peso diz que eles, na verdade, não são inalienáveis. Eles têm uma alienabilidade condicionada, porque eles podem sim ser alienados, desde que desafetados e que preencham os requisitos legais. É o que está lá no artigo 100, né? Os bens públicos de uso comum do povo de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a qualificação. Então, quando eles perderem a qualificação, podem ser alienados. Por isso se prefere falar em alienabilidade condicionada. Mas qualquer das duas expressões vai ao gosto do examinador. Qualquer uma delas estará correta. Além disso, além de inalienáveis, eles são imprescritíveis, significa que não podem ser usucapidos, são impenhoráveis e não podem ser onerados, ou seja, dados em penhor, anticrésio ou hipoteca, porque essas garantias são incompatíveis com a empenhorabilidade, uma decorrência da empenhorabilidade. Sobre o tema, tem a súmula 340 do Supremo. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião. Então, embora a súmula dê destaque para os dominicais, que a gente nem estudou ainda, é o próximo regime de domínio privado que a gente vai estudar, mas eles também não podem ser usucapidos, assim como os demais bens públicos. Veja que essa é uma característica comum a todos eles, inclusive os dominicais. Na verdade, a diferença entre os dominicais e os de domínio público é a alienabilidade, que em um caso é condicionada ou são inalienáveis, no outro caso fala-se em bens alienáveis. Embora também tenham que sempre tenham que observar os requisitos legais. Olha como isso já caiu em prova. Cartório 2018, TJ São Paulo. Os bens públicos de uso especial não permitem oneração por meio de hipoteca. Perfeito. São não oneráveis. E os bens do domínio privado do Estado? Bom, incide o direito privado, derrogado por algumas normas publicísticas, mas no silêncio da lei, o que rege é o direito privado. O artigo 101 do Código Civil, nesse sentido, estabelece, em negrito aí na tela, os bens públicos dominicais podem ser alienados, então são alienáveis, desde que observadas as exigências legais. Quais são essas exigências? A gente vai ver com mais calma, mas já para adiantar,
está lá no artigo 17 da Lei 8666, que são demonstração de interesse público, seja móvel ou imóvel, prévia avaliação, seja móvel ou imóvel, licitação, seja móvel ou imóvel em regra, mas para os imóveis a regra é a concorrência, embora também se permita o leilão, como a gente vai ver, e o leilão para os móveis como regra, embora também haverá casos de concorrência, como a gente vai ver. Em qualquer deles pode haver dispensa de licitação. Agora, exclusivo dos bens imóveis, autorização legislativa. E mais, se for um bem imóvel da União, além da autorização legislativa, tem que ter autorização do Presidente da República, por força da Lei 9636 de 98. A gente já vai ver isso com mais detalhes, mas em síntese é isso. Os bens de domínio privado, que são os dominicais, domínio privado do Estado, né? Não podem ser penhorados, não podem ser objeto de usucapião e não podem ser objeto de oneração. Então é muita coisa parecida. A diferença principal está na alienação. Lembre-se disso. Um pequeno quadrinho que eu coloco no meu manual de direito administrativo, que já está basicamente pronto. Vamos ver quando a gente vai lançar ele aí pela editora. Tá aí, ó, bens de uso comum do povo ou de uso especial. Para que sejam vendidos, primeiro eles têm que ser desafetados, aí se tornam bens dominicais e aí sim podem ser alienados mediante os requisitos legais. Os 4 aí, somando-se, caso seja um bem imóvel, da União, né? Da União, autorização do Presidente da República. Depois você joga isso aí no seu material. Questões de prova. Eu acho que eu vou até encerrar por aqui. 30 minutos. Vamos encerrar nessas duas questões. FCC. A construção de um prédio e sua destinação ao funcionamento do Fórum Estadual da Comarca em terreno de propriedade do município e anteriormente vago configura afetação a uso especial, mantendo as prerrogativas de impenhorabilidade e imprescritibilidade que já tutelavam o terreno quando desocupado. Outra questão excelente. Além de cobrar uma afetação do bem, que era um bem dominical, né? O terreno que não estava sendo utilizado, terreno vago, houve a construção do prédio, prestou-se o serviço público, lá o Fórum da Comarca, foi afetado e se tornou um bem de uso especial. E além disso, a questão ainda cobra o regime. A impenhorabilidade já existia, a imprescritibilidade, a impossibilidade de usucapião já existia. E também poderia até colocar, também não podia ser onerado. O que diferencia agora é que antes era alienável, agora não é mais. E CESP, Defensor Público, 2018. À exceção dos bens dominiais não afetados a qualquer finalidade. Então veja, bens dominiais não afetados a qualquer finalidade são quem? São os dominicais. Aqui ele nem entrou na polêmica de dominical versus dominial, porque ele deixa claro, os dominiais não afetados a qualquer finalidade, são os dominicais. À exceção dos dominicais, os bens públicos são impenhoráveis. Errado. Os dominicais também não podem ser penhorados. A garantia do artigo 100 da Constituição, lá dos precatórios, também vale. Beleza? Então, porque são bens públicos. Se são públicos, né, se a gente está falando de dominical, é porque é bem público, aqueles que pertencem a pessoas jurídicas de direito público. Então, eles são impenhoráveis. Não confunda com os privados das pessoas estatais de personalidade jurídica de direito privado, que a gente já trabalhou. E até falar mais, mas vamos encerrar por aqui o primeiro bloco. Acho que 35 minutos já está bom para essa primeira parte. A gente volta depois na segunda parte.